Família linda da nossa querida Maçonaria Universal, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Hoje eu estou aqui sentado na minha rede, né? E decidi fazer um vídeo aí para matar a saudade dos meus amados e queridos irmãos e os inscritos aí no meu canal. Meus irmãos, eu estava dando uma continuidade, né, de uma série de vídeos sobre somos maçons genuínos, não espúrio, né? Mas como eu já tenho um vídeo em relação ao tema que eu iria abordar, que o grão-mestre, né? Então eu vou me deter aqui e fazer um estudo hermenêutico e exegese sobre os 8 pontos que a Grande Loja Unida da Inglaterra declarou por meio do seu grão-mestre na época, em 1929, que ele pede, né? Ele pede que para que a Grande Loja Unida da Inglaterra venha a reconhecer potência já existente ou que venha a existir, esteja totalmente inseridas dentro desses pontos de reconhecimento. Muito se confunde esses pontos como se fosse regularidade. Não, é um decreto a qual a Grande Loja Unida da Inglaterra externou para o mundo maçônico que, se as potências já existentes quisessem fazer tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja, deveriam estar inserido, vivenciando em sua vida maçônica dentro desses 8 pontos de reconhecimento, né, que a Grande Loja Unida da Inglaterra, mediante seu grão-mestre, decretou em 1929. Fato é que em 1927, quando houve a primeira incisão no Brasil, que teve o nascimento das grandes lojas brasileiras, as potências recém-surgidas, né, recém-nascidas, que eram as grandes lojas brasileiras, né, elas não estavam inseridas nesses 8 pontos, principalmente as grandes lojas brasileiras. Já o Grande Oriente já tinha observado, porque já tinha tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja Unida da Inglaterra. Um dos pontos principais é o ponto, né, a qual nós vamos fazer um estudo hermenêutico aqui, exegese, que as grandes lojas brasileiras passaram a observar, né, porque se não observasse, não teria assim o reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra. Isso não quer dizer que essas potências eram potências irregulares, de maneira nenhuma. Elas eram potências regulares, né, mas fora da regularidade exigida da Grande Loja Unida da Inglaterra. Então vamos lá, vamos deixar de blá 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 e vamos ao assunto. São oito pontos que exigem do leitor um senso científico, né, de exegese e hermenêutica, né, e logo história da maçonaria, né. Eu não vou aqui me estender, porque senão o vídeo fica muito longo, mas vamos direto aqui aos 8 pontos que exige a Grande Loja Unida da Inglaterra para que ela venha a reconhecer uma potência maçônica. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: regularidade de origem. Ou seja, uma potência maçônica existente ou que venha a existir, ela tem que estar dentro da regularidade de origem da Grande Loja Unida da Inglaterra. A Grande Loja Unida da Inglaterra, ela tem uma regularidade, ou seja, ela foi fundada dentro de um princípio regular, de leis formadas, leis criadas, que, se você fizer a pergunta hermenêutica ao texto que se segue, você vai compreender. Então você pergunta: que regularidade de origem é essa que eu tenho que observar? Ora, logo, no segundo tópico, né, no segundo pedido da Grande Loja Unida da Inglaterra, ela vai externar o que seria essa regularidade de origem. Olha, que as potências ou lojas, né, venha a observar o seguinte: que a crença no grande arquiteto do universo e sua vontade revelada deverá ser uma qualificação essencial de seus membros. Ou seja, todos os membros que pertencem a essa potência existente ou que venha a existir têm que confessar a crença no grande arquiteto do universo. Ou seja, não é aceito que esses membros venham a ser ateus confessos, né, como acontece no Grande Oriente da França, ou Grande Loja da França também, que aceita ateus. Já a Grande Loja, ela faz com que essa regularidade de origem dela exija, tanto dos seus membros como das potências que ela venha a reconhecer, que esses membros venha acreditar, confessar a crença no grande arquiteto do universo.
E qual é o outro ponto que é exigido dentro dessa regularidade? Vamos lá. Que todos os iniciados deverá tomar seu juramento sobre a vista de um volume aberto da lei sagrada, pelo qual seja pleno o reconhecimento sobre os valores de consciência dos indivíduos particulares que estejam sendo iniciados. Ou seja, todos os indivíduos pertencentes a essa potência deverá fazer o seu juramento mediante a um livro sagrado, a um livro da lei. Ou seja, aqui ela não faz uma afirmação que seja a Bíblia, de maneira nenhuma, mas de acordo com o indivíduo confessa, o Agorão, o livro do Tibetânio dos Mortos, e etc. Aqui aquele indivíduo confesse o seu juramento mediante a um livro a qual a ele, mediante a sua crença, faz com que ele tenha uma vida salutar, digamos assim. O terceiro tópico diz que todos os iniciados deverão tomar, o quarto tópico, que os membros das obediências às lojas individuais sejam compostas exclusivamente por homens e que cada obediência não poderá ter nenhum intercurso maçônico de qualquer tipo com lojas mistas ou corpos que admitem mulheres como membros. Ou seja, essas potências maçônicas que vêm a querer ter reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, elas têm que ser exclusivas de homens e que elas não podem ter nenhum tipo de relações, digamos assim, de convivência ritualística em seus templos com outras maçonarias, digamos assim, outras lojas que aceitem em seu ciclo mulheres, né? Como nós temos aí a originalidade, a regularidade de algumas potências maçônicas francesas que aceitam mulheres, né? Que é exclusiva de mulheres, que potências mistas e etc. Já na Grande Loja, ela exige que venha a ter reconhecimento de potências maçônicas, que ela seja exclusiva de homens. Vamos lá voltar novamente, então segue-se os 8 pontos, né, de regularidade. Mas eu gostaria que você estudasse, que você bote aí na internet os outros pontos de reconhecimento, né? Reconhecimento exigido pela Grande Loja da Inglaterra, que tem que estar dentro dessa regularidade. Vamos voltar para o primeiro tópico, que exige, que é o mais complexo, que exige ao leitor um entendimento hermenêutico e exegese. Como eu falei, primeira pergunta hermenêutica que você faz a todo um contexto dos 8 pontos é que seja essa regularidade, ou seja, como ele diz, regularidade de origem. Aí você faz a pergunta aqui, qual é essa regularidade de origem? Aí você faz a leitura do 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7 e do 8, que são os pontos que ela exige da regularidade nessa origem que ela foi fundada. E vamos lá, continuando. Então, diz assim, regularidade de origem, agora nós já sabemos que seja. Aí, vírgula. Ou seja, que cada obediência deverá ter sido estabelecida legalmente por uma outra obediência reconhecida, ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. É aqui que o bicho pega. Se o indivíduo não tiver um senso hermenêutico e exegese, ele não vai entender esse primeiro ponto que é exigido pela Grande Loja Unida da Inglaterra, porque ele se confunde. É onde o cara que não estuda, né, ele não consegue interpretar esse texto. Ora, dá-se a entender que para a Grande Loja Unida da Inglaterra reconhecer uma potência maçônica tem que seguir uma dinastia de reconhecimento, não é verdade? Ou seja, olha o que ele diz. Ou seja, que cada obediência deverá ter sido estabelecida legalmente por uma outra obediência reconhecida. Segundo o texto está dizendo que uma potência maçônica só pode vir a existir se uma potência já existente constituir essa potência. Ou seja, se, por exemplo, se as grandes lojas quisessem existir, quisessem estar dentro dessa regularidade de origem,
elas deveriam ter reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, e assim por diante. O Grande Oriente do Brasil reconheceu, a Grande Loja da Inglaterra reconheceu o Grande Oriente do Brasil, logo o Grande Oriente do Brasil reconheceria as grandes lojas. Isso aconteceu? Não, isso não aconteceu historicamente falando. O Grande Oriente do Brasil não reconheceu a fundação das grandes lojas, isso é fato. Então, se você se basear na literalidade até aqui, sem entender o contexto, você vai criar, digamos assim, um fundamentalismo e fugir totalmente do que a própria tese da Grande Loja Unida da Inglaterra requer de você, porque a maçonaria é universal. A Grande Loja Unida da Inglaterra não poderia cometer a ignorância de transformar ela numa seita. Por isso que segue todo o contexto e deve você entender. Então ele diz, é necessário que uma potência venha a ser fundada dentro de um reconhecimento de uma potência já reconhecida, já fundada, já existente e reconhecida. Contudo, como é que isso vai acontecer se você não vai me dar o reconhecimento? Se você brigou comigo, como aconteceu com as grandes lojas que foram fundadas no Brasil, brigaram com o Grande Oriente do Brasil. Como é que o Grande Oriente do Brasil ia dar reconhecimento? Como é que vocês iam estar dentro dessa regularidade de origem? Ora, a sabiência mediante o grande grão-mestre da Grande Loja Unida da Inglaterra, ele te mostra o caminho para que você venha existir. O próprio texto diz como você venha existir como grande loja. Olha só, ele diz, ele diz assim, ou obediências reconhecida, ou por 3 ou mais lojas regularmente constituídas. Ou seja, há uma questão de universalidade, uma questão de continuidade da maçonaria. Já que o Grande Oriente ou Grande Loja não me reconheceu quando eu fundei a potência, por quê? Porque por questão egoísta deles, por questão pessoais deles, não quiseram me reconhecer. Mas aí o que acontece? Dentro do texto deixa a seguinte evolução e progresso da maçonaria universal. Pode acontecer de que uma loja legalmente constituída, dentro dessa regularidade de origem, seguindo os 8 pontos de regularidade, nasça uma loja dentro dessa regularidade de origem. É o caso aqui, no estado do Ceará, do nascimento da Guerreiros da Luz e da Liberdade. Nós constituímos uma loja legalmente constituída, seguindo os 8 pontos de regularidade que exige a Grande Loja Unida da Inglaterra. Ou seja, hoje nós somos uma loja legalmente constituída dentro dos 8 pontos de reconhecimento de regularidade de origem que a Grande Loja Unida da Inglaterra exige para que no futuro a gente possa ser reconhecido. Bem, fundando-se uma loja, funda-se 2, 3 lojas, assim nasce uma potência maçônica. Dentro do que está aqui o texto dizendo. Ele diz bem claro, ou por 3 ou mais lojas regularmente constituída. Ou seja, nasce aí uma nova potência maçônica de 3 lojas regularmente constituída. Foi assim que aconteceu com as grandes lojas estaduais do Brasil. Elas criaram 3 lojas legalmente constituídas e deram origem a uma potência com regularidade de origem. Agora, se o Grande Oriente não veio a reconhecer naquela época, é um problema político e pessoal. Contudo, se naquele momento as grandes lojas quisessem buscar reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, elas obteriam, porque ela é absoluta, ela é o início dessa regularidade de origem. Entendeu? É simples, é só você entender todo o contexto. Então, uma loja pode sim dar-se perpetuidade a essa universalidade maçônica. Se você aí estar na sua loja, subordinada ao Grande Oriente do Brasil ou à Grande Loja, você decidirem,
por um bem maior, ou por algo que vocês queiram vivenciar, entregar a vossa carta constitutiva à vossa potência que hoje vocês estão filiados, vocês podem fazer isso e viver maçonaria dentro de uma regularidade de origem. Aí então, nascendo mais uma loja, ou seja, mais 2 lojas, com a sua 3 lojas, vocês podem criar uma potência com regularidade de origem. Não existe maçonaria espúria se você estiver dentro dessa originalidade, dentro dessa regularidade. O que nós estamos aqui combatendo é a ignorância dos maçons especulativos aqui do Brasil, principalmente do estado do Ceará. Nós somos a Guerreiros da Luz e da Liberdade, é uma loja legalmente constituída, hoje uma loja, que amanhã seremos 2, depois 3, e aí uma potência maçônica com regularidade de origem. E podemos assim buscar um tratado de reconhecimento com aquelas potências maçônicas que hoje nos chama de espúrio. Nós podemos fazer isso quando nós formos uma potência, buscarmos reconhecimento da grande loja do estado do Ceará, buscarmos reconhecimento do Grande Oriente do Brasil, da Comap e etc. Essa é a maravilha da maçonaria universal, a perpetuação da maçonaria. É isso que meus irmãos têm que entender, que possa entender. Nós não estamos aqui brigando, nós não estamos aqui querendo fazer outra forma de maçonaria, de maneira nenhuma. Nós queremos simplesmente viver maçonaria. O que acontece é que nós, Guerreiros da Luz e da Liberdade, nós entendemos e percebemos que não há necessidade de nós vivermos subordinado digamos assim, nas correntes de uma potência maçônica onde simplesmente só usufrui do financeiro a qual nós dispensamos para essa potência maçônica. Aí nós demos um grito de liberdade e demos um grito de perpetuação da maçonaria universal. Isso, meus irmãos, para uma mentezinha finita, que não entende essa regularidade de origem, é um tanto difícil de aceitar. Fico condicionado a algo que não deve ser condicionado. É a perpetuação da maçonaria. É a continuidade da maçonaria universal. Por isso que suas oficinas se espalham por todo o orbe terrestre. Ela não é simplesmente uma seita, digamos, fundamentada em um regime fundamentalista, de maneira nenhuma. Se a grande loja fizesse isso, ela tinha transformado a maçonaria numa seita. Por isso que ela universaliza a maçonaria, dando assim a existência, a perpetuação da maçonaria. Por isso que nós, dentro desse conhecimento, nós decidimos viver maçonaria de forma livre, dentro dessa regularidade de origem. Espero que você possa ter entendido, espero que você leia os 8 pontos exigidos para que a grande loja venha reconhecer uma potência maçônica e possa entender essa perpetuação da maçonaria universal. Beijo no teu coração, te amo sem te conhecer.